Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 64. A história do rei Nriga. Certa vez, os membros familiares do Sr. Krishna, como Samba, Pradyumna, Charu, Banu e Gada, todos príncipes da dinastia Yadu, saíram para um longo piquenique na floresta perto de Dwarka. Durante a excursão, todos eles ficaram sedentos e, assim, tentaram descobrir onde havia água disponível na floresta. Quando se aproximaram de um poço, eles não acharam nenhuma água, mas, pelo contrário, dentro do poço estava uma entidade viva maravilhosa. Era um lagarto muito grande, e todos eles ficaram atônitos ao verem um animal tão maravilhoso. Eles puderam entender que o animal estava preso e não podia escapar por seu próprio esforço. Assim, devido à sua compaixão, eles tentaram tirar o enorme lagarto do poço. Infelizmente, eles não puderam tirar o lagarto, embora tentassem fazê-lo de muitas formas. Quando os príncipes voltaram para casa, a história foi narrada diante do Sr. Krishna. O Sr. Krishna é o amigo de todas as entidades vivas. Então, após ouvir o apelo dos seus filhos, ele foi pessoalmente até o poço e, com facilidade, retirou o grande lagarto, simplesmente estendendo sua mão esquerda. De imediato, ao ser tocado pela mão do Sr. Krishna, aquele grande lagarto deixou sua forma animal e apareceu como um belo semideus, um habitante dos planetas celestiais. A tez dele reluzia como ouro derretido, estava decorado com finas roupas e usava suntuosos ornamentos ao redor do seu pescoço. Como o semideus fora obrigado a aceitar o corpo de um lagarto, não era um segredo para o Sr. Krishna. Todavia, para informação dos outros, o Senhor inquiriu: Meu querido afortunado semideus, agora eu vejo que seu corpo é muito bonito e brilhante. Quem é você? Podemos supor que seja um dos melhores semideuses nos planetas divinos. Toda fortuna boa a você. Julgo que você não deveria estar nesta situação. Talvez devido aos resultados de suas atividades passadas, você foi posto na espécie de vida de lagarto. Entretanto, eu quero ouvir de você como você foi colocado nesta posição. Se você acha que pode revelar este segredo, então, por favor, conte-nos acerca de sua identidade. De fato, este grande lagarto era o rei Nriga, e quando questionado pela Suprema Personalidade de Deus, ele curvou-se imediatamente ante o Senhor, tocando o solo com seu elmo na cabeça, que era tão deslumbrante como um raio de sol. Desse modo, ele primeiro ofereceu suas respeitosas reverências ao Senhor Supremo. Então, ele disse: Meu querido Senhor, eu sou o rei Nriga, o filho do rei Ikshvaku. Se você alguma vez já se inteirou de todos os homens caridosos, tenho certeza que deve ter ouvido meu nome. Meu senhor, você é testemunha suprema, estando ciente de toda a fração de minuto de trabalho feito pelas entidades vivas, no passado, no presente e no futuro. Nada pode ser ocultado de seu conhecimento eterno. Todavia, você me ordenou que explicasse minha história, portanto devo narrá-la por inteiro. O rei Nriga começou a narrar a história de sua degradação, causada pelas suas atividades de Karma Kanda. Ele disse que fora muito caritativo e doara tantas vacas,
que o total igualava-se ao número de partículas de poeira na terra, estrelas no céu ou gotas de água em uma chuva. De acordo com as cerimônias ritualísticas védicas, recomenda-se que um homem piedosamente inclinado dê vacas aos brahmanas. Da declaração do rei Nriga, parece que ele seguiu seriamente este princípio. Porém, como resultado de uma leve discrepância, ele foi forçado a nascer como um lagarto. Em vista disso, é recomendado pelo Senhor no Bhagavad Gita que alguém que deseje fazer caridade e auferir benefícios da sua caridade deva oferecer seus presentes para agradar Krishna. Dar caridade significa executar atividades piedosas, em virtude das quais pode-se ser elevado aos sistemas planetários superiores. Mas promoção aos planetas celestiais não dá nenhuma garantia de que nunca se cairá. Pelo contrário, o exemplo do rei Nriga definitivamente prova que as atividades fruitivas, até mesmo se muito piedosas, não nos podem dar vida eterna bem-aventurada. Como declarado no Bhagavad Gita, o resultado de trabalho, piedoso ou ímpio, certamente ata uma pessoa, a menos que o trabalho seja executado como yagna em nome da Suprema Personalidade de Deus. O rei Nriga disse que as vacas que ele cedera em caridade não eram vacas comuns. Cada uma era muito jovem e tinha dado à luz a um só bezerro. Elas estavam cheias de leite, eram muito pacíficas e saudáveis. Todas as vacas foram compradas com dinheiro ganho legalmente. Além disso, os chifres delas eram todos recobertos com ouro. Os cascos foram ornados com prata chapeada, e elas foram cobertas com colares e com envolturas sedosas bordadas com pérolas. Ele declarou que estas vacas valiosamente decoradas não tinham sido dadas a qualquer pessoa desprezível, porém tinham sido distribuídas a brahmanas de primeira classe, os quais ele também tinha decorado com roupas finas e ornamentos de ouro. Os brahmanas eram bem qualificados, e visto que nenhum deles era rico, seus familiares estavam sempre ansiando pelas necessidades da vida. Um brahmana verdadeiro nunca acumula dinheiro para uma vida luxuosa, como os kshatriyas ou os vaixas, mas sempre se mantém em estado de pobreza e sabem que o dinheiro desvia a mente para os modos materialistas da vida. Viver desse modo é o voto de um brahmana qualificado, e todos estes brahmanas estavam bem situados naquele voto exaltado. Eles eram bem instruídos em conhecimento védico e haviam executado as austeridades e penitências exigidas nas suas vidas, sendo liberais e satisfazendo o padrão de brahmanas qualificados. Eles eram igualmente amigáveis com todo mundo. Acima de tudo, eles eram jovens e totalmente ajustados para agir como brahmanas qualificados. Além das vacas, eles também receberam terra, ouro, casas, cavalos e elefantes. Aqueles que não eram casados receberam esposas, criadas, grãos, prata, utensílios, artigos de vestuário, joias, mobília doméstica, carruagens, etc. Esta caridade foi bem executada como um sacrifício segundo os rituais védicos. O rei também declarou que ele não apenas doara presentes aos brahmanas, mas também executara outras atividades piedosas, tais como cavar poços, plantar árvores na margem das estradas e instalar lagos ao longo das rodovias.
O rei continuou. Apesar de tudo isso, infelizmente, uma das vacas dos Brahmanas, que eu tinha doado em caridade, por acaso, misturou-se com as minhas outras vacas. Não sabendo disso, eu a dei novamente em caridade para outro Brahmana. Como a vaca estava sendo levada por este outro Brahmana, seu dono anterior reivindicou-a como dele próprio, declarando: esta vaca foi-me dada anteriormente. Assim, como você está levando-a embora? Assim houve discussão e briga entre os dois Brahmanas, e eles vieram até mim, acusando-me de que eu tinha tomado de volta uma vaca, a qual eu dera antes em caridade. Dar alguma coisa a alguém, e então tomá-la de volta, é considerado um grande pecado, especialmente ao lidar com um Brahmana. Quando os Brahmanas acusaram o rei com a mesma reclamação, ele simplesmente ficou confuso como aquilo poderia ter acontecido. Depois disso, com grande humildade, o rei ofereceu a cada um deles 100.000 vacas, em troca daquela única vaca que estava causando a desavença entre eles. O rei orou a eles que ele era seu servo e que houvera algum engano. Portanto, para retificá-lo, ele implorou-lhes para que fossem muito gentis para com ele e aceitassem sua oferta em troca da vaca. O rei fervorosamente apelou aos Brahmanas para que não provocassem sua queda no inferno por causa deste equívoco. A propriedade de um Brahmana é chamada Brahma Swa, e de acordo com a lei de Manu, ela não pode ser adquirida nem sequer pelo governo. Ambos os Brahmanas, porém, insistiram que a vaca era deles e que não poderia ser tomada de volta sob qualquer condição. Nenhum deles concordou em trocá-la pelas 100.000 outras vacas. Dessa forma, discordando da proposta do rei, os dois Brahmanas deixaram o lugar com raiva, pensando que a posse legítima deles fora usurpada. Depois deste incidente, quando chegou a época de o rei deixar o corpo, ele foi levado ante Yamaraj, o superintendente da morte, que lhe perguntou se ele primeiro queria desfrutar os resultados das suas atividades piedosas ou sofrer os resultados das suas atividades ímpias. Vendo que o rei tinha executado muitas atividades piedosas e caridades, Yamaraj também insinuou que ele não sabia o limite do desfrute futuro do rei. Em outras palavras, não haveria praticamente nenhum fim à felicidade material do rei. Mas apesar desta sugestão, o rei, perplexo, decidiu primeiro sofrer as consequências das suas atividades ímpias e, em seguida, aceitar os resultados das suas atividades piedosas. Portanto, Yamaraj imediatamente transformou-o em um lagarto. O rei Nriga tinha permanecido no poço como um lagarto durante um período muito longo. Ele contou para o Sr. Krishna: apesar de ser posto nesta condição degradada de vida, eu simplesmente pensava em você, meu querido senhor. E minha memória nunca se perdeu. Parece, a partir dessas declarações do rei Nriga, que pessoas que seguem os princípios das atividades fruitivas e conseguem oferir alguns benefícios materiais não são muito inteligentes. Tendo recebido a opção de escolha pelo superintendente da morte Yamaraj, o rei Nriga poderia ter aceito, em primeiro lugar, os resultados das suas atividades piedosas. Ao invés disso, ele pensou que seria melhor receber os efeitos das suas atividades impiedosas e depois desfrutar os efeitos das suas atividades piedosas, sem distúrbios. Em geral,
ele não tinha desenvolvido consciência de Krishna. A pessoa consciente de Krishna desenvolve amor por Deus, Krishna, não amor pelas atividades piedosas ou impiedosas. Logo, ele não fica sujeito aos resultados de tal ação. Como declarado no Brahma Samhita, o devoto, pela graça do Senhor, não está sujeito às reações de atividades fruitivas. De uma maneira ou de outra, como resultado das suas atividades piedosas, o rei Nriga tinha aspirado a ver o Senhor. Ele continuou: Meu querido Senhor, eu tive o profundo desejo que algum dia eu poderia vê-lo pessoalmente. Acredito que este grande desejo, combinado com minha tendência para executar atividades ritualísticas e caridosas, me permitiram reter a memória de quem eu era em minha vida anterior, embora eu tivesse me tornado um lagarto. Tal pessoa que se lembra da sua vida passada é chamada Jati Smara. Nos tempos modernos, também há casos de crianças pequenas que recordam muitos detalhes das suas vidas passadas. Meu querido Senhor, você é a super-alma assentada no coração de todos. Há muitos grandes yogis místicos que têm olhos para vê-lo através dos Vedas e Upanishads. Para alcançar a posição elevada de perceber que eles são iguais em qualidade a você, eles sempre meditam em você, dentro dos seus corações. No entanto, embora tais pessoas santas elevadas constantemente possam vê-lo dentro dos seus corações, eles ainda não podem vê-lo face a face. Então estou deveras atônito que eu possa vê-lo pessoalmente. Sei que eu estava comprometido com tantas atividades, especialmente como um rei. Embora eu estivesse no meio de luxo e opulência, e estivesse tão sujeito à felicidade e miséria da existência material, sou tão afortunado por estar vendo-o em pessoa. Pelo que sei, quando a pessoa é liberada da existência material, ela pode vê-lo desse modo. Quando o rei Nriga escolheu receber os resultados das suas atividades ímpias, ele recebeu o corpo de um lagarto, por causa do engano em suas atividades piedosas. Assim, ele não pôde ser convertido diretamente a um estado mais elevado de vida, como um grande semideus. Porém, juntamente com suas atividades piedosas, ele pensou em Krishna. Assim, ele foi logo liberado do corpo de um lagarto e adquiriu o corpo de um semideus. Através da adoração ao Senhor Supremo, aqueles que desejam opulências materiais recebem corpos de semideuses poderosos. Às vezes, estes semideuses podem ver a suprema personalidade de Deus face a face. Mas eles ainda não são, contudo, elegíveis a entrar no reino espiritual, os planetas Vaikunta. Porém, se os semideuses continuam sendo devotos do Senhor, na próxima oportunidade que tiverem, eles entrarão nos planetas Vaikunta. Tendo atingido o corpo de um semideus, o rei Nriga, continuando a lembrar de tudo, disse: Meu querido Senhor, você é o Senhor Supremo e é adorado por todos os semideuses. Você não é nenhuma das entidades vivas comuns. É a pessoa suprema, Purushottama. É a fonte de toda a felicidade de todas as entidades vivas. De start, você é chamado de Govinda. Você é o senhor dessas entidades vivas que aceitaram corpos materiais e daquelas que ainda não aceitaram corpos materiais. Entre as entidades vivas que não aceitaram corpos materiais
estão aquelas que pairam no mundo material como espíritos maus, ou vivem na atmosfera fantasmagórica. Contudo, aqueles que vivem no reino espiritual, os Vaikuntha Lokas, têm corpos que não são feitos de elementos materiais. Você, meu Senhor, é infalível, é o Supremo, o mais puro de todas as entidades vivas. Você é quem vive no coração de todos, e é o abrigo de todas as entidades vivas, Narayana. Estando assentado no coração dos seres vivos, você é o diretor supremo das atividades sensoriais de todos. Por isso, é chamado Rishikesha. Meu querido Senhor Supremo Krishna, porque você me concedeu este corpo de um semideus, terei de ir para algum planeta celestial. Assim, estou aproveitando esta oportunidade para implorar por sua misericórdia. Oro para que eu possa ter a bênção de nunca esquecer seus pés de lótus, não importa para qual forma de vida ou planeta eu possa ser transferido. Você é todo penetrante e está presente em todos os lugares, como causa e efeito. Você é a causa de todas as causas e seu poder é ilimitado. É a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus e o Brahman Supremo. Portanto, ofereço-lhe reiteradas vezes minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor, seu corpo é pleno de felicidade transcendental e conhecimento, e é eterno. Você é o mestre de todos os poderes místicos. Em vista disso, é conhecido como Yogeshvara. Por obséquio, aceite-me como uma partícula insignificante de poeira a seus pés de lótus. Antes de entrar nos planetas celestiais, o rei Nriga circunambulou o Senhor, tocando seu elmo nos pés de lótus do Senhor, e se curvou diante dele. Vendo o aeroplano dos planetas celestiais diante de si, ele recebeu permissão do Senhor para subir a bordo. Depois da partida do rei Nriga, o Senhor Krishna expressou seu reconhecimento pela devoção do rei para com os Brahmanas, bem como sua disposição caridosa e desempenho nos rituais védicos. Portanto, é recomendado que, se alguém não pode se tornar diretamente devoto do Senhor, ele deve seguir os princípios védicos de vida. Isto fará capaz, algum dia, de ver o Senhor sendo promovido, quer diretamente para o reino espiritual, quer indiretamente para o reino celestial, onde ele tem a esperança de ser transferido para os planetas espirituais. Neste momento, o Senhor Krishna estava presente entre seus parentes, que eram os membros da classe Kshatriya. Para ensiná-los através do caráter exemplar do rei Nriga, ele disse: apesar de um rei Kshatriya ser tão poderoso quanto o fogo, não lhe é possível usurpar a propriedade de um Brahmana e utilizá-la para seu próprio objetivo. Se isto for assim, como podem os reis comuns, que falsamente se consideram os seres mais poderosos dentro do mundo material, usurpar a propriedade de um Brahmana? Não penso que tomar veneno seja tão perigoso quanto roubar a propriedade de um Brahmana. Pois para veneno comum há tratamento, a pessoa pode ser aliviada de seus efeitos. Mas se a pessoa bebe o veneno do roubo da propriedade de um Brahmana, não há qualquer remédio para o engano. O exemplo perfeito é o rei Nriga. Ele era muito poderoso e muito piedoso, mas devido ao pequeno equívoco de usurpar, de uma maneira inconsciente, uma vaca de um Brahmana, ele foi condenado à vida abominável
de um lagarto. O veneno comum afeta só aqueles que o ingerem, e fogo comum pode ser extinto simplesmente vertendo água sobre ele. Entretanto, o fogo Arani, despertado pela potência espiritual de um Brahmana, que está insatisfeito, pode queimar às cinzas a família inteira de uma pessoa que tenha provocado tal Brahmana. Antigamente, os Brahmanas não acendiam o fogo de sacrifício com palitos de fósforo ou qualquer outro fogo externo, mas com seus poderosos mantras, chamados Arani. Se alguém sequer tocar na propriedade de um Brahmana, sua família será arruinada por 3 gerações. Não obstante, se a propriedade de um Brahmana for tomada violentamente, a família do usurpador, por 10 gerações antes dele e 10 gerações depois, será sujeita à ruína. Por outro lado, se alguém se tornar um Vaishnava ou um devoto puro do Senhor, 10 gerações de sua família antes de seu nascimento e 10 gerações depois serão liberadas. O Sr. Krishna continuou: se algum rei tolo que esteja presunçoso, devido à sua riqueza, prestígio e poder, desejar usurpar a propriedade de um Brahmana, deve-se entender que ele está preparando seu caminho para o inferno. Ele não sabe quanto terá de sofrer por tal ato ininteligente. Se alguém tomar a propriedade de um Brahmana muito liberal, o qual se encontre enredado por uma grande família dependente, então tal usurpador será posto no inferno, conhecido como Kumbhipaka. Não só ele será posto neste inferno, mas os membros de sua família também terão de aceitar tal condição miserável de vida. Uma pessoa que rouba a propriedade de um Brahmana, quer tenha sido originalmente dada por ela ou por outra pessoa, está condenada a viver durante pelo menos 60.000 anos como um miserável inseto no excremento. Em vista disso, eu instruo a todos vocês, meus filhos e parentes aqui presentes, não tomem, nem mesmo por engano, as posses de um Brahmana, assim poluindo toda a sua família. Se alguém, pelo menos, desejar possuir tal propriedade, sem falar em roubá-la à força, a duração de sua vida será reduzida. Ele será derrotado pelos seus inimigos, e depois de ficar desprovido de sua posição real, quando deixar o corpo, ele se tornará uma serpente, causando dificuldade a todas as outras entidades vivas. Meus queridos filhos e parentes, portanto, eu os aconselho que mesmo se um Brahmana ficar irado com vocês e chamá-los por palavras indevidas, ou atirar maldições em vocês, ainda assim, vocês não devem retaliar. Ao contrário, devem sorrir, tolerá-lo e oferecer seus cumprimentos ao Brahmana. Vocês sabem muito bem que até mesmo eu ofereço minhas reverências aos Brahmanas, com grande respeito, 3 vezes diariamente. Vocês devem seguir, então, minha instrução e exemplo. Eu não perdoarei ninguém que não o seguir, e o castigarei. Vocês devem aprender do exemplo do rei Nriga, que se alguém usurpar a propriedade de um Brahmana, mesmo sem saber, ele será posto em uma condição miserável de vida. Assim, o Sr. Krishna, que está sempre ocupado na purificação das entidades vivas condicionadas, não só deu instrução aos membros de sua família e os habitantes de Dwarka, mas a todos os membros da sociedade humana. Depois disto, o Senhor entrou em seu palácio. Neste ponto,
encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 64 de Krishna, intitulado A História do Rei Nriga.